psicanálise, né? Independente do que possa se falar. Psicanálise, então, vamos voltar aqui, é uma situação linguística transferencial. Aí você vai pegar transferência, né, um asterisco, e vai ler que é um dos principais conceitos freudianos. Transferência, né, significa imputar na relação atual afetos de situações passadas e de relações passadas. Significa que ao longo de uma análise, o que é uma análise? Uma análise, o indivíduo senta ou deita num divã e fala livremente sobre as coisas que lhe passam pela cabeça ao longo de dezenas de encontros ou centenas. Ao longo desses encontros, acontece um fenômeno chamado fenômeno transferencial. Significa que ao falar livremente sobre as coisas que lhe passam pela cabeça para uma outra pessoa, a outra pessoa chama-se analista, então analisando e analista, acontece um fenômeno, uma coisa acontece. Que coisa que acontece? Emoções de relações passadas, emoções, afetos, né, de relações passadas são revividas naquela relação atual. Relação atual, analisando analista. Ou seja, essa revivência de reminiscências afetivas do passado chama-se transferência. E que a análise está sustentada nessa transferência. Então a transferência é uma esteira por onde acontece a análise. Ok. Se não há transferência, não há análise. E outra, se não há livre associação, não há análise. Ok, estou entendendo. Então linguagem, a livre associação é o quê? Diga-me o que lhe passa. Aquele adágio freudiano, né, que você conhece. Diga-me livremente o que lhe passa pela cabeça. O mais interessante disso, e é por isso que é importante passar pelo processo de análise, pode parecer inofensivo, mas falar livremente sobre o que lhe passa pela cabeça geralmente é um ato inédito na vida do sujeito. Por quê, Arthur? Porque geralmente, 99,9% das nossas relações humanas, nós falamos algo para agradar o nosso interlocutor. Ou seja, nós falamos algo para agradar com quem? Agradar o quê? Por exemplo, eu estou aqui numa fala onde eu quero agradar meu interlocutor. Eu quero agradar no seguinte sentido. Eu quero que você entenda a matéria, quero que você se interesse pela matéria. Eu não estou em livre associação. Eu estou com uma fala aqui intencionada, que de liberta e de liberdade não tem nada. É uma situação linguística, mas não é uma situação livre, né? Ou seja, a situação analítica é uma situação de linguagem, mas é uma situação que tende a ser inédita. Falar não necessariamente para agradar o analista. Falar sobre o que lhe passa pela cabeça. Essa situação de liberdade é uma situação fundamental para a psicanálise, onde, olha, e aí o interessante disso, da abordagem lacaniana, que é a abordagem freudiana, diz Lacan, diferente um pouco da abordagem que estava acontecendo até então, é o seguinte: o que o analista pensa, acha, né, do que está ouvindo, pouco ou nada importa. Significa dizer que para Lacan só existe um inconsciente na sala, ou só deveria existir um inconsciente na sala. Qual o inconsciente? O inconsciente do analisando. E o inconsciente do analista fica do lado de fora do cérebro. Ao ponto de a gente poder dizer quase que o analista não existe, ou não deveria existir. Bom, mas só para a gente entender,